Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo eu vou falar sobre a durabilidade de estruturas. Então, sempre que nós vamos dimensionar algo, nós precisamos ter aí um critério para garantir uma vida útil para a nossa estrutura. Então, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E vamos lá então. O que a gente vai ter de estudo aqui? Quais são as considerações que nós precisamos fazer para garantir que a nossa vida útil da estrutura seja atingida? Então, nós temos aqui praticamente 4 passos que a gente tem que seguir. Então, primeiro deles, definir a classe de agressividade ambiental. Aonde a nossa estrutura está? Então, a nossa estrutura ela precisa garantir uma vida útil aí de pelo menos 50 anos, sem grandes intervenções na estrutura. É claro que a gente tem que fazer alguma manutenção preventiva, por exemplo, pintura, correção ali de revestimento que a gente tem na edificação. Então, alguns itens aí a gente tem que fazer pelo menos zelar a nossa estrutura. Não pode deixar ela Deus dará e achar que ela vai suportar 50 anos, que não vai, né? Então, a nossa estrutura precisa ter uma vida útil mínima de 50 anos sem grandes intervenções. Então, para garantir isso, nós temos aqui os critérios indicados pela tabela 6.1 da NBR 6118 de 2014, onde ela nos dá essa tabelinha. Então, nós vamos olhar para onde está a nossa estrutura e vamos enquadrar ela em alguma dessas classes aqui. Então, classe de agressividade 1 quer dizer que ela é fraca. Então, o risco de deteriorização da estrutura é insignificante. Isso a gente pode falar quando a nossa estrutura está numa zona rural ou então ela está totalmente submersa na água. Ou a classe de agressividade 2. Nós temos aqui uma agressividade moderada, que nós estamos falando de uma região urbana, e o risco de deteriorização é pequeno. Já quando a gente tem uma classe de agressividade 3, ela é forte, o risco é grande de ter deteriorização na nossa estrutura. Isso a gente está falando de ambientes marinhos e industrial. E por fim, a muito forte, a gente está falando de uma região ali industrial e também região de praia, que a gente tem aí um respingo de maré. Então, o grau de risco dessa nossa estrutura é bastante elevado. E aí é a parte onde nós vamos ter a maior exigência aí na nossa estrutura. Então, isso aqui pode mudar totalmente a forma como nós dimensionamos a nossa estrutura, essa classe de agressividade. Porque uma coisa é a gente fazer a definição aqui para a classe 1, outra coisa é para a classe 4. Então, o que nós temos associado a isso daqui? Associado à classe de agressividade, nós temos o quê? A resistência mínima do concreto. Então, quanto maior a classe, maior deve ser a resistência do concreto. A relação água-cimento. Então, quanto maior a classe, menor vai ser essa relação, para que tenha menos vazios no nosso concreto. E o cobrimento das armaduras também é em função disso daqui. Então, vamos partir aqui para o estudo desses parâmetros. Então, os parâmetros do concreto eles são indicados aí pela tabela 7.1 da NBR 6118 de 2014. E nós temos essa tabela lá. Então, o que acontece? Nós temos aqui a relação água-cimento. Então, para cada classe de agressividade, nós vamos ter uma relação de água-cimento. Então, vamos supor, nós temos ali uma estrutura em concreto armado. Então, sempre que for CA aqui é concreto armado. Então, nossa estrutura está lá na classe de agressividade 2 e nós temos lá um concreto de 25 MPa. O que vai acontecer? O máximo de água que a gente vai poder ter, então, entre água e cimento, vamos supor que a gente tem 100 kg de cimento. O máximo de água que a gente vai poder colocar ali é 60 litros. Então, essa é a relação. Então, nós vamos pegar, por exemplo, 100 kg, dividir por 60 litros de água e vamos ter aqui, então, 0,6 de relação água-cimento. Então, esse é o máximo que a gente poderia ter. E a classe do concreto, em CA, sempre CA, que a gente vai estar olhando, que é concreto armado. CP é concreto protendido, né, no caso aqui que a gente está estudando. Então, no caso de CA, nós temos aqui para a classe 1 concreto no mínimo 20 MPa, a 2 no mínimo 25, na 3 no mínimo 30 e na classe 4 no mínimo 40 MPa. Então, isso daqui por si só já muda totalmente a forma como a gente dimensiona a nossa estrutura. Se ela estiver numa classe 2, a gente vai poder usar um concreto de 25 MPa, é um preço. E também é um parâmetro de concreto. A gente vai ter lá um módulo de elasticidade secante, um módulo de elasticidade
um modo inicial. Nós vamos ter aí um FCTM, FCTK inferior, superior, então nós vamos ter alguns parâmetros diferentes. E também vamos ter um cobrimento diferente. Então, dimensionar a estrutura na classe 2 e na classe 4 pode ser totalmente diferente. Pode ser que você rode a mesma estrutura, exatamente a mesma coisa, o mesmo parâmetro de dimensão de elemento, o mesmo esforço, mesma carga de vento, tudo igual. Só que você mudou a classe de agressividade. Então você muda a resistência do concreto, relação água-cimento, cobrimento das armaduras. Vão ser dois resultados totalmente diferentes que você vão ter nessa estrutura. Então rodando na classe 2 e rodando na classe 4. Então essa é a importância de definir corretamente a classe de agressividade, além de garantir que a nossa estrutura tenha a vida útil dela aí de 50 anos no mínimo. Vamos seguir aqui para cobrimento das armaduras. Então, isso daqui é indicado pela tabela 7.2 da NBR 6118 de 2014. Ela nos dá essa tabela aqui, ó. Então, essa tabelinha aqui nos dá o tipo de estrutura que nós estamos trabalhando, se é concreto armado ou concreto protendido. Nós estamos abordando aqui somente concreto armado. Então, aqui a gente tem o tipo de elemento que nós trabalhamos, se é laje, viga, pilar ou elementos em contato com o solo. Então, o que acontece? Para cada classe de agressividade ambiental, definida na tabela 6.1, nós vamos ter aqui um cobrimento. Então, para lajes, na classe 1, 20 milímetros, na classe 2, 25, na 3, 35 e na 4, 45 milímetros. Então, 4,5 cm. Então, note que aqui a gente mudou drasticamente o cobrimento. Então, a gente também vai ter uma mudança na altura útil por conta disso daqui. Então, a altura útil do nosso elemento muda drasticamente por conta do cobrimento. No caso aqui de viga e pilar, nós temos até um cobrimento maior. Então, 25 para a classe 1, 30 para a classe 2, 40 para a classe 3 e 50 para a classe 4 aqui. E quando a gente tem elementos em contato com o solo, que já é um risco adicional lá na nossa estrutura, nós precisamos aí, para a classe 1 e 2, colocar 30 milímetros de cobrimento, a 3, 40 e a 4, 50 milímetros. Então, são esses cobrimentos mínimos que nós temos aí. Mas dentro desses cobrimentos mínimos, nós temos algumas situações especiais. Então, a gente tem aqui para lajes e vigas. Se a face superior da laje ou da nossa viga ela possui um contrapiso e revestimento seco ou de elevado desempenho, como é o caso de porcelanato, por exemplo, o que acontece? Nós podemos seguir o que é prescrito pelo item 7.4.7.5 da NBR 6118 de 2014, que ela fala aqui para a gente. O cobrimento nominal, nesse caso, ele pode ser igual ao diâmetro da barra. O cobrimento nominal ele pode ser maior ou igual ao diâmetro do feixe. Então, quando a gente junta duas barras ali, a norma permite isso. Então, a gente pode amarrar duas barras ali juntinhas para fazer um feixe de armadura. Isso aqui é muito usado quando a gente tem elementos aí muito solicitados, como, por exemplo, algumas vigas que fazem em arquibancada de estádio. Acontece isso daí. Ou o cobrimento nominal ele pode ser aqui 0,5 vezes o diâmetro da bainha quando a gente está falando de elemento protendido, né? Então, normalmente a gente cai nessa situação aqui, ó, em que o cobrimento nominal ele pode ser maior do que o diâmetro da barra. E isso daqui é limitado a 1,5 centímetros. Então, o mínimo de cobrimento que eu posso ter é 1,5 centímetros. Então, se eu tiver uma barra aí de 8 milímetros, eu não posso usar o cobrimento com 8 milímetros, né? Então, eu tenho que colocar no mínimo os 15 milímetros aí. Então, é isso aqui que a norma me fala. Mas eu posso reduzir até 1,5 centímetros, ou seja, os 15 milímetros. A resistência do concreto aqui também influencia. Então, a gente viu aqui nos parâmetros do concreto que a gente tem a resistência mínima desse concreto aqui, que a gente vai usar de acordo com a classe. Então, se a resistência do concreto ela estiver acima da mínima exigida por aquela classe, então vamos supor, nós estamos aqui na classe 2. A classe 2 exige um concreto de 25 MPa. Porém, mas, vamos supor, aqui na minha região, o concreto de 25 MPa e o de 30 MPa possuem o mesmo preço. Então, normalmente eu coloco o concreto de 30 MPa para ter uma eficiência melhor. Nesse caso, a norma me permite reduzir o cobrimento. Então, o cobrimento da classe 2 para uma viga e pilar, em vez de ser 30 milímetros, pode ser 25 milímetros.
se eu estiver utilizando um concreto acima do mínimo estabelecido para aquela classe de agressividade. Nós também temos a situação de controle rigoroso de qualidade, então isso aí é prescrito pelo item 7.4.7.4 da 6118. Isso é muito comum em elementos pré-moldados, que na fábrica de pré-moldado a gente tem um controle rigoroso muito grande ali de produção dos elementos, então a gente pode reduzir esse cobrimento em 5 milímetros. E a gente não costuma fazer isso no concreto, porque no concreto a gente não pode garantir tanto controle assim, então a gente não garante um controle tão rigoroso. E também isso deve ser indicado no projeto. Então deve ser indicado no projeto o controle rigoroso dos elementos. Então vamos colocar aqui, deve ser indicado no projeto o controle rigoroso dos elementos. Então das dimensões dos elementos. E por fim, nós temos aqui para pilares, nós temos uma situação especial também. Então, quando a gente fala de pilar em contato com o solo e junto ao elemento de fundação, a gente tem que considerar o cobrimento mínimo de 4,5 cm. Isso daí é dado então pela tabela 7.2 da NBR 6118. Ela tem algumas notinhas lá e ela fala isso aí para a gente. Por fim, nós temos aqui a abertura de fissuras, então a nossa estrutura naturalmente ela vai ter fissuras. Se o aço começa a trabalhar, significa que o concreto fissurou, então a gente tem abertura de fissuras. E essa abertura de fissura máxima ela é prescrita pela tabela 13.4 da NBR 6118. Então nós temos essa tabelinha aqui, ó. Nessa tabelinha nós temos esses valores aqui, então para concreto simples e concreto armado. Então no concreto armado, que é o que importa para a gente, nós temos aqui para a classe 1, abertura máxima de fissuras de 0,4 milímetros. Então são aberturas de fissuras bem pequenas ali, que não vão comprometer aí a nossa armadura, que não vão comprometer o elemento estrutural. Para a classe 2 e 3, abertura máxima de 0,3 milímetros e na 4, 0,2. E para fazer essa avaliação, nós precisamos utilizar a combinação de serviço, a combinação frequente. Então a gente vai pegar os carregamentos ali. Então, vamos supor, a gente tem peso próprio, um revestimento e uma carga acidental ali. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor característico do peso próprio e da carga de revestimento. E a carga acidental a gente vai multiplicar por 0,4 se for uma edificação residencial. E aí a gente tem o valor. Com esse valor a gente consegue encontrar um momento. E com esse momento a gente verifica aí se o nosso elemento passa ou não na abertura de fissuras. Normalmente não há problema de abertura de fissuras, porque a gente coloca um pouquinho ali de armadura a mais, quando a gente faz a composição de armadura, geralmente controla essa abertura de fissuras. Mas é um item que a gente tem que observar e tem que configurar no nosso projeto aí certinho, para que a gente não tenha problemas também. Então a gente não analisa a estrutura da forma equivocada, né? Então, são esses critérios aqui que a gente tem para a durabilidade. Esse mapa mental ele vai estar disponível aí para download lá no meu grupo no Telegram. O link está aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado aí embaixo. E, novamente, se gostou, deixa o like aí no vídeo, compartilha ele e se inscreve no canal e ativa o sininho que a gente vai ter vídeo aqui direto agora dando dicas de dimensionamento e também sobre fundações aqui, o mini curso que a gente está tendo. E por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos.